Então vamos lá, meus amigos, fechando os olhos, sentando confortavelmente na cadeira, respirando suave, profundamente, sentindo a presença dos nossos amigos espirituais, nosso anjo da guarda, nossos guias protetores. Eu sentindo aqui e agora, com o coração cheio de gratidão por esta grande oportunidade. E felizes por esta oportunidade estar ao nosso alcance e nós estarmos usufruindo de todas essas leituras, todos esses ensinamentos. Vamos agradecer a equipe encarregada dos estudos da Casa Lucas de Assis, agradecer ao mentor espiritual deste trabalho, deste estudo, agradecer aos nossos mentores espirituais, que tanto nos ajudam, nos guiam, e vamos acalmando os nossos corações, limpando as nossas mentes, para nos conectarmos com toda a egrégora da Casa Lucas, de Aziza, Lucas de Assis, Francisco de Assis, e levando ainda mais os nossos pensamentos, os nossos corações, até Maria, Jesus, até Deus Pai Todo-Poderoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, vossos filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, envolva-nos no seu manto sagrado de luz, de proteção, de segurança e de amor. E abençoe a noite de hoje, os nossos estudos, que é muito lindo este livro. Obrigada, mãe. Vamos lá então, pessoal, seguindo os nossos estudos do livro Os Mensageiros, capítulo 36, Mãe e Filhos. No comentário evangélico, eu recolhi observações interessantes, tal como no caso de Esmalha, quando lhe ouvíamos a sublime melodia, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto que a nós outros se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Sempre solícito, o instrutor esclareceu: não se admirem do fenômeno, cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade do que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Fábio Aleto sentou-se em plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto da esposa, no impulso afetivo do pai, que se aproxima solícito para a conversação carinhosa com os filhos bem-amados. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia haver atingido 7 anos, aproveitando o momento de palavra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor: mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam.
Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim. Mas agora, por que será? A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de alimentação? Joaninha interveio acrescentando: Mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Além disso, acentuou Dona Isabel confortável, vocês devem estar certos de que Jesus abençoou o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil. É mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Também vi, Noemi, disse Dona Isabel, de olhos vivamente brilhantes. Papai continua auxiliando-nos. E voltando-se para todos, acentuou. Quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza na proteção de Jesus. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, assentiu. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos assim? E se nós não tivéssemos a senhora? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez não comam coisa alguma. Talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos ao céu! A viúva, que se confortava visivelmente, ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: Muito bem, minha filha. Nunca deveremos reclamar e sim louvar sempre. E possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas. Observei, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando, sorria irônico, insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à genitora menos respeitosamente: Mamãe, que entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena: Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na Terra. Mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza, é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir
entre a afeição e o interesse mesquinho. Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção. Pelo contrário, viciado a que se entrega, as mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza. E, em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. Apesar da beleza profunda daquela opinião, o rapazote permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim de infância pensam de modo contrário. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com a noção de responsabilidade e acentuou: não estamos aqui no jardim de infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo no saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, tornou: a senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com seu Maciel quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação: você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este recanto como algo de sagrado para sua mamãe. E se eu insistir? Perguntou mal-humorado o pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, esclareceu firme: se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel, ao que me pareceu, confundiu-lhe o espírito rebelde e viu calar-se, a contragosto, amuado e enraivecido. Admirei então profundamente aquela bondosa mulher, que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo: o Evangelho dá equilíbrio ao coração. A pequena Nelly, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe Joãozinho alugar a sala. A viúva sorriu, acariciou o rostinho da filha e asseverou: Joãozinho não fará isso. Saberá compreender a mamãe. Não falemos mais neste assunto, Nelly. E fixando o relógio, dirigiu-se à primogênita: Joaninha, minha filha, ore agradecendo em nosso nome. Nosso horário está findo. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos os corações. Final de capítulo. Bom, a gente vê aí várias situações, né, que a gente pode comparar com a nossa vida e até ver de exemplificação do que acontece com essa família, né, com pobreza, com falta material. Ver como é terrível
para o pai desencarnado assistir assim, essa conversa e o desabafo da menor perguntando sobre, de uma das filhas, né, 4 filhas e um menino, perguntando se Jesus é tão bom assim, por que que passam fome? Na verdade, até esse fome, a segunda alimentação deles é que eles parece que tomavam de noite era um chá com bolacha ou pãozinho e tal. Mas é para uma criança, né, jovem, até os pré-adolescentes ali, tem a necessidade de se alimentar. Então, provavelmente sentiam fome, né? E aí se deduz que naquela época, década de 40, ela ficou viúva, não se tinha, como tem hoje, aí um sistema de previdência que certamente desse a pensão para ela que fosse durante longos anos. Eu me lembro que eu era criança, as pensões do INSS não chegavam no salário mínimo. Hoje se tem o mínimo, é o salário mínimo. Então, vamos imaginar que ela tivesse alguma pensão de quase um salário mínimo, ou um salário mínimo com 5 filhos, e aparecia no início dos 2 capítulos para trás, ela costurando. Provavelmente era costureira, então, de ganhar pouco para sustentar todos os filhos. E aí tinha alimentação básica durante o almoço e o resto era lanchinho. As 4 filhas vieram com a Isabel, a mãe e o pai, que já desencarnou, vieram do nosso lar. Mas esse rapaz, o Joãozinho, foi o único que veio, foi em resgate lá do umbral inferior, na crosta das trevas, abaixo da crosta terrestre. Tá? Então, um espírito muito endividado, arraigado a outras situações, claro que ligado espiritualmente a eles, e este resgate foi autorizado pelo plano superior, e ele veio encarnado como filho desse casal e passando por essa prova. Aí já começa assim, para nós, fazer o comparativo. O quanto que cada um de nós poderia ser um Joãozinho ali, ou cada uma daquelas 4 filhas? Ou será que a gente só não se tornou ou se torna uma das 4 filhas depois de levar tanta lambada na vida, né? Tanta porrada? Porque o que acontece é o seguinte, é fácil despertar depois, hoje a gente tem uma consciência melhor da vida, dos valores morais, do que é mais importante para o espírito, mas será que a gente tinha, cada um de nós, para refletir, na primeira infância a gente já tinha essa concepção, ou a gente era muito mais um Joãozinho? Se a gente passasse fome, se tivesse aquela coisa, a gente nota às vezes, né? Vai fazer o evangelho no lar, bota uma criança com fome para assistir o evangelho, na hora do evangelho deles é a hora da fome. Então, a gente pode assim ficar espantado, o Joãozinho foi desaforado, vai dizer, será que nós não seríamos ou não fomos um Joãozinho? Na reação nossa? Será que a gente seria um aprendiz do cristianismo, de elevação espiritual, de perceber o que se nós tivéssemos uma mãe como a Isabel dizendo tudo que ela disse naquela reunião? Será que nós ouviríamos a nossa mãe com aquela mensagem e nós não iríamos ter uma reação talvez um pouco pior do Joãozinho? Aliás, hoje se sabe, né, que o mundo mudou, isso é década de 40. Se sabe hoje que até não só nas famílias, no comportamento dos alunos, na primeira infância, perante os professores, nas escolas, está muito, muito distanciado dessa reação que teve o Joãozinho sendo o que foi, e ele conseguindo ser absorvido pelo diálogo, pela uma determinada compreensão, contrariado que fosse e foi, mas de submissão. Hoje, a gente vê as crianças, né, na modernidade, há um enfrentamento persistente, coisa muito difícil. A gente já falou semana passada, uma das coisas mais difíceis na casa espírita é conseguir evangelizar crianças, né? E não é só difícil a prática, difícil atrair as crianças e manter a evangelização das crianças. Tanto é que a nossa casa nem conseguiu levar adiante isso, né? Isso é uma pena. O outro trabalho muito importante é o social, e até há lá alguns segmentos lá que estão levando essa tarefa com grande zelo e brilho e assim, e até de elevação espiritual
de conseguir chegar a pessoas que têm a necessidade material, para evitar que famílias possam ter, mesmo não praticando o evangelho no lar, distantes do espiritismo, ou até do cristianismo, mas situações como essa, de não ter o que o pai oferecer durante uma alimentação para uma criança. Então, isso é o mínimo que a gente pode fazer, é de tentar que cada um tenha a sua a sustentação material, do seu ponto de vista até da alimentação, e poder compartilhar de uma forma direta ou indireta que outros possam ter acesso ao que nem todas as pessoas têm. Essa história de não existe a fome no país, ou não existe a fome. Existe muita fome. Existe muita gente que não vai colocar na publicidade geral, não vai chegar a isso. A sociedade só percebe, muitas vezes, quando há bolsões de miséria localizadas. Mas, ocasionalmente, muita gente, até pessoas vinculadas à classe média, que por uma necessidade individual, uma circunstância localizada na sua família, de desemprego, de derrocada econômica, passam momentaneamente por muita dificuldade. E por isso, até se a gente tivesse um trabalho social mais expandido, de ofertar o sopão do pobre, ou alimentação para os necessitados, seria muito importante, uma tarefa que acho que se a gente tivesse como organizar isso, mas é muito difícil, né? Não é? As coisas de hoje são... Mas é de se pensar e o pouco que a gente faz e de a gente se refletir um dia no mundo espiritual que a gente vai retornar, do pouco que a gente fez e poderia ter feito um pouco mais. Então, a gente vê assim, sob o ponto de vista das necessidades, esse despertar dessa criança, o Joãozinho, a Isabel, que foi talvez um pouquinho até dura com ele, é muito difícil ela conseguir ter a compreensão do que ela disse por crianças. É lógico, as 4, com uma vertente que vem lá do nosso lado, fica bem mais fácil. Agora, para um Joãozinho, que nós somos muito mais Joãozinho do que qualquer um dos 4, nós teríamos muito maior dificuldade. Por outro lado, também fica aí a mensagem da mediunidade. Olha a criança quando se dá conta que o pai está presente e ela vê o pai levando, intuiu a vizinha a levar um bolo para passar um pouco a fome naquele dia. E a criança viu o pai. E isso é uma realidade. As crianças, elas têm, principalmente na primeira infância, a visão psíquica da mediunidade e está inserido o mundo dos espíritos na vida deles, e eles muitas vezes até nem contam, porque para eles é uma normalidade. Então, a criança não é por ser ela simplesmente que possa ser uma médium do futuro, mas pela primeira infância dela de enxergar o pai desencarnado e numa vibração lógica que favorecida pelo psiquismo coletivo ali, até inclusive a casa deles é um posto de atendimento, de socorro, realmente é de socorro, de refazimento do nosso lar, e nessa sala dos fundos da casa deles, que funcionava como um centro espírita, né, de que faziam sessões mediúnicas ali, inclusive o Evangelho no Lar. E ali o Joãozinho tem, claro, a percepção material, quem sabe alugar isso aqui e vai nos passar, porque vê o quanto para ele chegar àquela conclusão que ele não ficou pensando. E quanto que espíritos lá de baixo, aí no intuito não é deixar o Joãozinho melhor. O intuito é destruir a célula do cristianismo naquele lar. O mundo das trevas, ele se aproveita da nossa necessidade mundana, material, para nos incutir uma ideia. E essa ideia não tem o grande propósito, como o Joãozinho tem, é de comer melhor, de a família ter mais dinheiro para passar melhor, mas o mundo das trevas intuiu o Joãozinho para falar com o seu Maciel, para ver se ele aluga aquele coisa, para acabar com a sessão lá na casa, acabar com o Evangelho no Lar, e menos um cômodo disponível, maior a dificuldade para aqueles que são lá de cima. Esse é o grande intuito e essa é a nossa compreensão, que vale a mensagem subentendida que fica desse texto. Então, hoje a gente vê assim, a questão
patética, que toca a cada um de nós, da fome da criança, e colocar em dúvida até que Jesus é esse, que Deus é esse. Quantas pessoas, num momento de dor extrema, colocam a sua fé em risco? Será que Deus é esse que propiciou tal isso? Que Jesus é esse que faz com que uma criança sinta fome? Que Deus é esse que propicia uma tragédia coletiva, muitas vezes, ou de uma pessoa. A compreensão disso não é fácil, né? E nós, com o estudo mais aprofundado do Evangelho de Jesus, à luz assim da compreensão do Consolador, que é o próprio Evangelho, que ele consola, com essa compreensão do além-túmulo. Nós só conseguimos ter respostas mais palpáveis que nos satisfaçam se a gente imaginar a pré-existência da nossa alma, as vidas anteriores, a nossa experiência anterior e a projeção para o nosso futuro. Senão, não teria sentido. Aí eu vou chegar numa cena dessas, com uma criança passando fome, ou 5 órfãos que são deixados com uma viúva, uma situação muito difícil, mas ainda estão espiritualmente numa conexão, numa sintonia vibratória elevada. Que vida é essa? Que Deus é esse? Quer dizer, essa compreensão que as 4 filhas tiveram e tem, e a viúva, é de elevação, de conexão com o alto. Agora, eu não posso chegar para um Joãozinho e ter todo essa compreensão, porque ele está vivenciando uma situação presente difícil no campo material e com uma influência espiritual lá de baixo. Isso sim, inteligências lá das trevas, querendo levá-lo a um comportamento de enfrentamento com a luz naquele lar, que é a luz da própria mãe, Isabel, que irradiou até do seu plexo, né, mandando o amor para ele, que ele se sentiu não teve a vitalidade necessária para o enfrentamento contra ela. E aí acaba se dissipando a força da oração e da transmissão. Queria falar, ou Kiko? Eu quero fazer um comentário sobre o que tu falaste agora sobre a evangelização das crianças. Na realidade, Francisco, eu estou amadurecendo um pensamento que é muito mais hoje, numa ótica assim, que eu tenho, é muito mais difícil hoje a evangelização, tá? Dos médiuns maduros, adultos, que já trabalham dentro da casa, do que das crianças. Por quê? Porque eles têm um certo conhecimento, né, muito raso, assim, né, como nós todos temos, assim, na grande maioria, mas eles também não incentivam as crianças, né, nem as próprias e nem ao seu redor, né? Então isso fica muito complicado. Então, assim, evangelizar as crianças se torna fácil quando os trabalhadores da casa se sentem, né, seduzidos a fazer, e não é seduzido a palavra é errada. Eles têm que se sentir, eles têm que saber que é importante, entendeu? As crianças serem evangelizadas. E uma coisa que é bem importante, bem dentro disso que tu falou, que me marcou bastante agora no liceu, é que nós, né, uma conversa entre o Odilon e o Paulino, enfim, e o Carmelito, o irmão Carmelito, enfim, nós somos os maiores agentes das sombras, né? Dentro das casas espíritas, dentro dos nossos lares, junto com as nossas famílias, nós levamos a luz e nós também levamos as sombras. E aí, muitas vezes, a gente acha assim, né? E se fala bastante nas aulas, a gente acha assim, existem espíritos que vieram designados pelas trevas para trabalharem dentro de uma casa espírita. E aí o Odilon, né? E o Carmelito, né? Enfim, é um amigo do Odilon, ele diz assim, esses agentes somos nós, né? Em vários momentos da nossa existência somos nós. E aí a gente leva a crer, quanto menos a gente sabe, quanto menos a gente tem conhecimento do Evangelho, como tu colocaste, e como essa senhora que tem
né? Ela tem um evangelho cravado nela, né? Ela é uma espírita É. raiz, né? Não por da doutrina espírita, mas por ter espiritualidade do alto. Né? É um daqueles espíritos que chegou do nosso lar, reencarnou e que é a antítese daquilo que a gente já estudou de outros que vieram de lá e fracassaram. Ela é uma vencedora, assim como o marido dela desencarnado e os filhos, né, os 4. Né? E esse rapazinho aí, o Joãozinho, é aquele necessitado do convívio fraterno e elevado para ele conseguir levar um caminho melhor do que deve ter sido as anteriores dele, né? Que ele veio de baixo, né? Veio da subcrostal, quer dizer, quem sabe aí da periferia das trevas, né? Com suas ligações de lá, querendo destruir. Agora, essa questão também do evangelho das crianças evangelizadas passa muito, eu acho que é obrigação de um espírita fazer o evangelho no lar e colocar essa mensagem, olha, cada semana colocar e dizer alguma coisinha para as crianças já é meio caminho andado, porque aí essa criança, quando for convidada na primeira infância, porque tem que ser pré-adolescente, porque depois que pegou, engrenou naquela coisa da adolescência, aí já vem aquele outro processo que a gente sabe que o livre-arbítrio tem que ser exercido pelo jovem, né? Então, os espíritos protetores, eles dão uma recuada para deixar que o livre-arbítrio seja endereçado a um caminho. E se esse livre-arbítrio abrir a porta para outras coisas, e esses que estavam torcendo para tudo dar errado, eles vão, é a chamada idade que eles chamam do cachorro, é a idade que o adolescente se acha dono de si, porque ele passa a ter uma força, se sente solto, e com ideias que possam levar, e que lamentavelmente boa parte é levado ao desregramento, ao achar que a vida é tudo aquilo, é droga, é álcool, e assim por diante, sexo, e assim vai, né? E esse caminho é um corredor que nos leva até que aí a lei de causa e efeito às vezes nos dá adiante alguns obstáculos que faz com que o jovem, já o adulto, né, receba os primeiros obstáculos que param um pouquinho para pensar e de retomar um pouquinho aquela educação que ficou lá gravada no seu psiquismo, que muitas vezes até é motivo também de engrenar e melhorar, e aí que amadurece o espírito, e que se houver aquele hábito da oração que ele aprendeu no Evangelho no lar, facilita muito. E é o que vale para a nossa vida. O que vale para cada um de nós no Evangelho do lar, a gente está vendo aí o que acontece. A gente pensa que é só para esses que vieram do nosso lar, para qualquer um que invocar as entidades espirituais, vai se tornar o que? O seu lar? Um ambiente de proteção. E essa proteção está ali, o espírito, aquele intruso, os que queriam entrar e que se sentiram acuados. Não conseguiram entrar naquela casa e nem entram. Essa porque foi escolhida pelo nosso lar, os que são os privilegiados. Não. Qualquer casa que tenha essa conexão estará sob as proteções. E isso se dá com o comportamento interno. Agora, se dentro da casa tem discórdia, tem inveja, tem rancor, tem raiva, isso vai gerar o quê? A porta aberta para mais espírito, querendo mais rebeldia, mais isso, mais aquilo. Vamos tentar levar o 38. Sintonia, então. Né? É isso aí. Sintonia. Vamos lá, então. Capítulo 37, no Santuário Doméstico. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui, por falta de termos analógicos.
Em oficinas como esta, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. E enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas, numa saleta próxima, fazíamos nós ligeiro repasto, entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recindiam. A claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente, colheu um cravo perfumoso num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia quase de súbito. A senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostaste a mamãe. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá até aqui? Interrogou Vicente, curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador sorridente. Estas ocorrências, no círculo da crosta, dão seus milhares todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, um tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto, pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15.000 quilos. Todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos, os de nossos companheiros encarnados, apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material de que se constituem. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto
que muitas tomavam a nossa direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio invadira o coração. Calmo, como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados nas sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam, tanto quanto o homem comum distante do lar. Buscam, de preferência, as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra a válvula das dissipações. Quando isso não se lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que, para eles, a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. E, demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável coraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Daí a momentos, penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Isidora e Isabel vieram a nós, de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Sorria contente ao lado do esposo. Via-nos a todos. Cumprimentava-nos amável. Meus amigos, disse ela serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixe-lhe as nossas crianças por algumas horas e, desde já, lhes agradeço o cuidado e o carinho. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa. Aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos conosco. Vá tranquila. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Ou o casal mais encarnadas conheço a aventura desta mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Final de capítulo. A gente vê mais uma série de aprendizados aí, né, de conexão com o estudo da mediunidade. Primeiro, a questão que a gente já referiu semana passada do duplo etéreo. Vamos ver ali a questão da flor, do cravo. A menina desencarnada, acompanhada da sua mãe, ela retira, olha, espírito de nosso lar, retira a flor da base material, quer dizer, a flor, ela retira o duplo etérico,
e a flor murcha. O que aconteceu? Foi repreendido e tal. O próprio André Luiz disse que não havia, quer dizer, há tempos não via ou não se dava conta disso. É a real situação que ocorre conosco com a interferência desses espíritos no ambiente do mundo dos encarnados por recém-desencarnados. A criança, lógico, tirou a flor para dar para a mãe, deve ter aspirado, né, o perfume, murchou. O que acontece no dia a dia nosso? Muitas vezes a gente não sabe o porquê que cai uma planta, até muitas vezes até animais que recebem a impressão disso ficam adoentados, desvitalizados, ou seja, quase que exaustos pela presença de espíritos. Eles estão ali por maldade? Muitas vezes não. Estão inseridos no mundo dos encarnados e naquele ambiente estão interagindo. Já é mais uma vacina contra isso, seria o Evangelho no Lar. Porque no Evangelho no Lar, quando a gente fizer de forma sistemática, com disciplina, com horário certo, dia certo, as entidades espirituais, os amigos espirituais vão estar presentes e vão perceber provavelmente intrusos, recém-desencarnados, espíritos necessitados de assistência e envolvidos por aquela energia de apaziguamento, de elevação fraterna, vão aceitar a ajuda espiritual e vão ser encaminhados. Isso já alivia o nosso lar. Então, há pessoas que até foi, acho, colocado semana passada, ou retrasado, dizem que aqui tem espíritos ou que desencarnaram e que estão aqui. O Evangelho no Lar também tem essa faculdade, né, preciosa para cada um, a nosso dispor, de facilitar com que esses espíritos possam ser encaminhados. Eles não têm que ser repelidos. Hoje, já por conhecimentos que se tem do mundo espiritual, através até dos estudos, se sabe que não é repelindo um espírito, não é jogando ele um choque magnético nele que nós vamos doutriná-lo. É lógico que, com determinadas medidas de proteção em situações de emergência, elas vão ser necessárias, como aconteceu em nosso lar, lá que se sabe que o governador teve que ligar as redes magnéticas de repulsão a prováveis intrusos que queriam adentrar em nosso lar e promover uma discórdia coletiva, uma greve geral a favor da alimentação que era o consumo de carne. Claro que isso aconteceu no século retrasado e que é relatado na obra O Nosso Lar. Se lá aconteceu isso, a nossa casa, nós vamos precisar colocar redes magnéticas? Não, nós podemos colocar com luz, com proteção, e esse ambiente, como é relatado aí, até que já foi falado, a questão da proteção. E os intrusos, que intrusos são esses? Aí se viu com a chuva, quando chove aqui, chove lá do outro lado. Quando é noite aqui, é noite lá do outro lado. Então, os fenômenos climáticos, o fuso horário, ele se repete nessas faixas vibratórias, pelo menos até a 4ª dimensão. E é onde, no máximo, nós vamos um dia, nos próximos tempos. No máximo. Não quero falar de 5ª e 6ª. Então, nós estamos aqui na 3ª dimensão, que é a crosta terrestre, e, quem sabe, se a gente galgar um umbral mais fino, um dia lá, nosso lar, cidades equivalentes, de lá para esse vai e vem de lá para cá ainda vai ser multifacetário sob o ponto de vista das oportunidades de crescimento espiritual. E nestes mundos, quando está lá é de noite, é de madrugada, também é aqui, e vice-versa. É lógico que quanto mais saneado for o plano espiritual, essas cidades espirituais, mais nós vamos ter uma cópia perfeita do que nós temos aqui. Porque o que tem lá é que vem para cá. A crosta terrestre hoje é o que é, mas se nós fôssemos voltar no tempo, alguns milênios, nós éramos aqui o abismo. As trevas eram mais do que o abismo, e assim vai indo. O mundo espiritual, se sabe que essa região, assim que se chama aqui, a zona umbralina,
ela é uma coisa que é de 1000 anos, na Idade Média, a nossa crosta terrestre é o que é hoje as trevas. Essa compreensão de mundo espiritual a gente tem que ter bem presente. Lá no livro Libertação, mais uma vez, grande estudo que gera essa obra, o Gregório, que era o Papa Gregório IX, ele continuava, a tal da Cidade Estranha, era uma cópia da Idade Média, e ele era o Papa lá na Cidade Estranha, sem a percepção coletiva de que não era mais o mundo dos encarnados, ele continuava reinando como o Papa da Igreja Católica lá até a sua própria libertação, que vai dar a aproximação da mãe dele, a Matilde. Então, o Gregório era, ali na Idade Média, 700 anos depois, que foi quando a obra, né, foi em 1948, por volta disso, um pouco antes, e que é dado esse relato todo da libertação dele, praticamente 700 anos depois que ele desencarnou. E ele, inclusive, foi muito amigo admirador do Francisco de Assis. E vejam só, o Francisco de Assis, quem era? Chico Xavier, que estava trazendo a mensagem através do André Luiz, o Emmanuel, todos aqueles vultos da própria igreja, né, que já tiveram a sua passagem pela igreja, e os reencontros. Vejam só como se dá tudo isso. Então, essas cópias do plano espiritual, se a gente tiver dúvida para onde a gente vai, se daqui a alguns minutos a gente desencarnar, nós vamos para uma cópia igual ao nosso ambiente aqui, um pouco melhorada ou piorada. Quanto mais piorada, mais será lá embaixo. Quanto mais saneada, mais fomos atraídos a uma área mais organizada. E esses duplos, é exatamente mais ou menos isso que é o duplo etérico. Nós temos duplos. Existe no mundo espiritual, tem um duplo das cidades para cima e para baixo. Para que existe? Por que essa situação existe e é assim, dessa forma? Para não causar choque de referência para os espíritos. E eles acabam se inserindo. E dizem os espíritos instrutores que há muitos espíritos vinculados à crosta da Terra, né, desse mundo espiritual, que estão há cerca de 5, 10 mil anos desse vai e vem. E esse vai e vem sem perceber o que estão fazendo, qual é que é o destino de cada um. E já por isso, serve a cada um de nós uma coisa de levantar as mãos ao alto e agradecer a oportunidade de a gente já ter se dado conta que somos uma individualidade, que a gente segue esse caminho, né, de busca do aperfeiçoamento, de elevação espiritual, e assim sucessivamente. Queria fazer uma pergunta, alguém? Ah, não, era o rabo do gato. Pensei que fosse o dedo. Eu queria fazer, Francisco. Fala. Olha só, mesmo assim, num lugar onde se faz sempre o evangelho no lar, pode, por exemplo, receber a presença de um espírito bem endurecido, arraigado, aquele duplo ali, viveu aqui sempre no campo, e a gente faz a vida inteira, mas pode ser que a gente receba a presença constante de um espírito que seja bem endurecido, bem arraigado ao local. Qualquer coisa pode acontecer, só não podemos ter como prática de achar que é uma sessão espírita. Não é. Sim. Então, no máximo que a gente vai fazer, se perceber, se tiver uma evidência, uma percepção, ou até a menção de alguém, como foi dito aí a semana passada, aqui desencarnou, vive alguém, que eu sinto a presença dele, mandar luz. Essa luz vai possibilitar, na forma de ectoplasma, que espíritos, nossos amigos espirituais, possam utilizar esse ectoplasma para o encaminhamento desses espíritos, ou aproximação melhor com eles da compreensão de que não pertence mais a essa dimensão, que há um mundo paralelo para eles, que eles podem se inserir com toda boa vontade, com toda assim, o desprendimento para vivenciar novamente até o mundo deles dos prazeres. O mundo paralelo é que pertence ao mundo dos chamados, em relação a nós, espíritos.
né? Porque essa coisa é tudo relativo, né? Essa coisa de dizer assim, somos espíritos e os outros são... Nós somos encarnados e outros desencarnados. Depende. Aqueles que estão lá no umbral dizem que são encarnados em relação a quem é da dimensão da quarta, quinta dimensão. E assim vai. Nós, agora, hoje, aqui estamos na crosta, mais ou menos, isso é quase com consenso. Quem não é um AGM, quem não está desencarnado. E aí, nós, em relação à treva, nós somos espíritos não visíveis. As trevas não enxergam tudo que nós estamos vivenciando aqui. Felizmente é assim, imagina se não fosse. E assim, o abismo também é mais ainda restrito. O abismo não tem acesso pleno das trevas. E nem as trevas enxergam tudo do abismo. Felizmente também é assim. Então, todo esse processo é de interação. Cabe a quem? Aos espíritos. Aí vem o nosso aprendizado aqui, o estudo. Nós estamos aprendendo os mecanismos dessa mediunidade, dessa inserção, para melhor aproveitar. E aí, quem sabe, lá no plano espiritual, quando nós desencarnarmos, nós chegarmos lá mais conscientes de si. Aí vai ficar muito mais fácil tudo. A nossa compreensão de mundo espiritual, de mundo real. Nós vamos ter mais acesso a outros conhecimentos e vamos conseguir interagir ao mundo que nós deixamos, ao mundo que é superior em relação a onde a gente estiver, e mais os mecanismos de evolução. Porque o espírito está sempre agregando conhecimento, sempre está experienciando alguma coisa que gera um determinado efeito. E o efeito é até do erro que comete, é um erro que está contabilizado, necessário de arrependimento para reparação. Querendo ou não, a gente pode não se dar conta do erro cometido. Então, o espírito está sempre vivenciando alguma coisa que vai servir de experiência futura. Cabe a cada um de nós, quando desencarnar, procurar estar o máximo possível desperto para a realidade que se avizinha para cada um de nós. E não ter que dormir. Pode ter o sono repentino, que vai ser, isso é até bom, né, para não vivenciar diretamente o velório, como é dado o sepultamento, essas coisas assim, aí o espírito adormece. Agora, quando despertar, que desperte já numa área e se dê conta e diga assim, olha, voltei. Bom, começar a organizar. E aí, quando demonstrar vontade de querer despertar a consciência, a ajuda, ela se faz presente. Agora, quando se fecha e torna aquele sentimento uma revolta, e volta-se ao seu próprio corpo, muitas vezes se sente até preso ao próprio corpo, que já está lá em putrefação, já foi cremado, e aí é tudo de sentimento, é uma coisa tudo campo mental. Aliás, todas as coisas, o espírito, a essência do espírito é mental superior, o resto tudo é ilusório, corpo físico, corpo astral, corpo perispírito, tudo é ilusório, tudo é energia coagulada, né? É uma condensação da energia que dá a condição de manifestação da luz, que é o próprio espírito. E o espírito, na sua essência, é corpo mental. Os espíritos da quinta, sexta, sétima dimensão são muito mais corpo mental. Não tem muita forma, é tudo já vibrando numa situação do servir e prazer em servir, vibrando no amor crístico. Isso é o que nos espera um dia. E até esse dia chegar, a gente tem que aproveitar melhor esse vai e vem aqui, né? Esse vai e vem não pode ser mais o tá aqui, vai lá embaixo e volta lá de baixo para cá. Não pode, até porque logo adiante não vai ter mais lugar aqui na crosta para esse tipo de encarnação, que aí é aquela transformação de regeneração que vai se dar aí nos próximos lustros aí, já esse saneamento já está em prática, né? E o mundo espiritual ele vai nos levar a essa necessidade. Agora, outra coisa que a gente tem que ter aí desse texto ali, a questão da desdobramento noturno. Vejam só, o quanto que no mundo espiritual, quer dizer, quando a gente está em desdobramento do sono,
A gente pode continuar a tarefa mediúnica, quando ele trabalha lá na casa, casas de oração e tudo. O centro espírita, no caso ali, a gente está tendo o exemplo da casa da Isabel na década de 40. Mas hoje essas tarefas são realizadas nos centros espíritas. Quem é católico nas igrejas, quem é judeu na sinagoga, nos ambientes de oração, de conexão com a sua fé, e lá é que são realizados os encontros. Então, às vezes, a gente sonha com um desencarnado, ou seja, com quem for, que já partiu, e a gente não compreende bem onde é que eu fui. Eu fui lá onde ele está? Não, muitas vezes é nessas áreas. Olha ali aquela desencarnada que vai se encontrar com o marido, e vai se encontrar o quê? Ele dormindo, vai sair do corpo, vai ser levado àquele ambiente, lá nessa oficina que virou a casa da Isabel, e lá vai se encontrar os dois vão se encontrar, assim como aconteceu com a Isabel e o Isidoro, que saíram a ter uma tarefa, saíram de braços dados, coisa maravilhosa, então saíram as crianças dormindo e durante a noite vão. Isso eu já vi várias vezes em questões de pais que perdem crianças, filhos, né, da primeira infância ali, bem, crianças mesmo, e que ficam assim, entram em choque, e o mundo espiritual está esperando que eles se harmonizem um pouco para poderem, durante a noite, levar a essas creches, as áreas de infância, para se encontrar e passarem a noite com a criança. Isso logo em seguida, se tem uma mensagem para mandar para quem que perde uma criança pelo desencarne e que vai ter esse distanciamento espiritual, durante a noite, para a criança não ficar tão desesperada, muitas vezes até por sendo lá, sendo assim até objeto de desmemorizar a figura do pai e da mãe para não sofrer durante o dia. Durante a noite, o pai e a mãe são, em desdobramentos, levados a áreas intermediárias para ficarem com os filhos. Vê que coisa, como é bonito, sob o ponto de vista espiritual. E a pais, a mães que perdem ou que têm o desencarne da criança na primeira infância, se revoltam contra Deus, e ficam naquele sentimento de um rancor, de encontrar culpados e tudo, e mal sabem que isso até impossibilita que fique mais tempo ou de forma mais harmônica junto aos seus filhos. Não só com criança, né? Isso se dá também em outras faixas vibratórias. Já vi até em relação a casais lá na terceira idade, que aquela dependência um do outro, que geralmente é aquela coisa, e um vai, parece que o outro vai atrás. Então, essa relação de ligação entre um e outro, no mundo espiritual, essa reaproximação existe, e mais do que a gente imagina, inclusive no desdobramento do sono. A gente tem que aproveitar melhor. Como melhor aproveitar o sono? Se alimentar de uma forma mais leve e pela oração, muitas vezes pedir determinados encontros ou aconselhamentos, e seremos levados a essas áreas intermediárias, ou para ouvir uma palestra, uma conversa amiga, um encontro fraterno, e assim sucessivamente. Não significa que esses encontros têm que ser lá em cima, pode ser nessas áreas intermediárias e até um pouco inferiores. Não tem problema nenhum. O espírito vai se manter rígido porque ele vai vivenciar uma realidade ao qual ele está vinculado, pelo presente e passado. Tá, pessoal? Eu acho que já passou até do horário, desculpe aí, mas é isso, e tem muito assunto para a gente, derivado desse assunto teórico que a gente procura estudar, e que vão despertando outras coisas e vão se entrelaçando com outros estudos que já fizemos no passado e que provavelmente também vão nos auxiliar muito para o que a gente vem a estudar mais adiante. É a hora nossa da gratidão, de multiplicar a nossa gratidão ao alto, agradecer a Jesus e aos seus mensageiros, a todos aqueles que nos auxiliam, através da Casa Lucas de Assis, que possam renovar a cada um de nós a manifestação individual e persistir nesse caminho da busca do conhecimento. E que esse conhecimento possa servir não só para cada um de nós, mas para as nossas convivências no meio familiar, nas nossas relações sociais, no mundo profissional, possamos ser uma referência de uma pessoa melhor,
de contribuir para o universo melhor, para um mundo melhor, sob as bênçãos de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Só então, pessoal. Muito obrigado. E Obrigada.